Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para dar início ao PET de Geografia Volume 5. Ao longo deste mês de outubro, nós vamos estudar no segundo ano do ensino médio com 4 conteúdos que eu adoro. Nós vamos estudar na semana 1, que eu vou ensinar hoje, os movimentos migratórios. Na semana 2, migrações internas brasileiras. Na 3, imigração no Brasil. E na 4, migração internacional. Espero que estejam animados. Bora começar então aqui com a semana 1, que são os movimentos migratórios. Nós vamos começar então na página 78. Esse eixo temático é produção e organização do espaço geográfico e mudanças nas relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas e as novas geografias, a dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação e informações. O nosso tema tópico são os movimentos migratórios e a habilidade, que é aquilo que você, estudante, deve saber fazer. O que você deve saber fazer? Verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas. Capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes dos processos migratórios. Eu diria que esse segundo item aqui é o mais importante. Você, estudante do segundo ano, deve se tornar, após essa aula, capaz de identificar contradições, paradoxos que vão se manifestar espacialmente devido aos movimentos migratórios. Nossos conteúdos: capitalismo, economia, sociedade e tecnologia. Hoje a gente vai trabalhar com o conteúdo do PET mesmo, que é muito fácil. Eu já até grifei as partes mais importantes. Então, primeiro item importante: o que é migração? Aqui é uma coisa muito simples de definir. A migração nada mais é do que o deslocamento de pessoas de uma determinada cidade, estado ou país, no caso de uma migração internacional, para outro local. Então, quando a pessoa se desloca de um local para outro, ela está fazendo aquilo que a gente chama de migração. Esse deslocamento pode ser definitivo ou temporário, pode ser voluntário ou forçado, pode ser individual ou em grandes fluxos. Outra coisa super importante que eu também já grifei é que a emigração, com a letrinha E, a emigração é quando a pessoa saiu do país onde residia. Ou seja, a saída do seu país de origem é emigrar, emigração. Quando alguém entra em um país diferente do seu, ela está realizando uma imigração. Ela é, portanto, um imigrante. Vamos pensar aqui, pessoal, o que leva pessoas a migrarem? As razões podem ser de ordem econômica, cultural e religiosa, política ou também natural. As migrações que têm causas econômicas normalmente estão associadas à busca por melhores qualidades de vida, emprego e salário. Esse tipo de migração é super comum em países pobres ou subdesenvolvidos. As razões, as motivações culturais e religiosas têm a ver com grupos ou pessoas que migram para facilitar a prática da sua religião. Isso acontece, por exemplo, com muçulmanos que migram para a cidade da Meca para praticar a sua religião. Existem também motivações políticas que acontecem quando grupos políticos ou pessoas migram, pode ser tanto de forma livre ou forçada, para evitar problemas em seu país. E temos também fatores naturais. É comum em locais onde acontecem desastres ambientais, como, professora, como a seca, como o frio, como o calor excessivo. A gente pode classificar as migrações de várias maneiras. Elas podem ser classificadas em externa ou interna. Muito fácil, né? A migração externa
ou chamada de internacional, ocorre quando as pessoas migram para outros países. Moleza. A interna acontece quando os movimentos, os deslocamentos acontecem dentro do próprio território do país. Nós também podemos classificar a migração como temporária ou sazonal. É aquela que acontece em um curto período de tempo. Meses, por exemplo, quando uma pessoa realiza um intercâmbio escolar em outro país, ou viaja para um determinado estado para apresentar um congresso, ou para cursar um determinado curso. Migração permanente acontece quando alguém decide migrar e permanece no local para onde ela migrou. Migração pendular, nossa, isso tem sido tão cobrado no Enem. Migração pendular é um deslocamento momentâneo, diário. São deslocamentos que acontecem diariamente, por exemplo, por pessoas que vão estudar ou trabalhar em outra cidade vizinha. É muito comum migração pendular em regiões metropolitanas. Vou dar o exemplo aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu conheço muitas pessoas que moram em cidades vizinhas, por exemplo, Santa Luzia, Sabará, Betim, Contagem, mas que trabalham em BH, capital. E aí elas têm que fazer esse deslocamento diário para trabalhar ou, em alguns casos, para estudar. Isso tem um nome, isso se chama migração pendular. Migração espontânea, como o próprio nome diz, acontece voluntariamente de maneira planejada. A migração forçada acontece quando as pessoas são obrigadas a migrar, são obrigadas a se deslocar do lugar de origem, como, por exemplo, quando estão fugindo de guerras ou de desastres naturais. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção agora, segundo ano, e fizessem uma correção no conteúdo do PET, porque há 2 equívocos aqui. Migração intrarregional. Olha o que o PET define como intrarregional. É aquela em que o indivíduo se desloca dentro do próprio estado. Não, pessoal. Intrarregional é aquela em que o indivíduo se desloca dentro da própria região. Por que eu estou frisando isso? Porque a pessoa pode mudar de estado sem necessariamente sair da mesma região. Vou dar um exemplo. Eu moro em Minas Gerais. Me mudo para o Rio de Janeiro. Mudei de estado, mas não mudei de região, porque tanto Minas quanto o Rio de Janeiro pertencem à mesma região, que é a região sudeste, ok? Então, a migração intrarregional é aquela em que o indivíduo se desloca dentro da própria região. Bom, pode ser entre estados diferentes, mas tem que ser dentro da mesma região. A migração interregional, por sua vez, é quando o deslocamento é para outra região. Ela pode acontecer para outro estado, mas não basta que ela seja para outro estado, é preciso que ela seja para outra região. Exemplo, sou de Minas, Sudeste, vou morar no estado do Amazonas, região Norte. Ou seja, eu mudei de estado e mudei de região. Aí, nesse caso, eu fiz uma migração interregional. Ok? Então, onde está estado aqui é região. Aqui também. Transhumância. Vamos ver o que seria isso. A transhumância é uma migração de um grupo de pessoas por um determinado período, normalmente meses. É muito comum essa transhumância para trabalhadores rurais, que vão, por um determinado período, trabalhar no corte da cana-de-açúcar, por exemplo. E assim que encerra o período da colheita, os meses da colheita, da safra, essas pessoas regressam para os seus lugares de origem. Então, esse movimento é chamado de transhumância. O êxodo rural nós já estudamos ao longo do PET 1, 2, 3 e 4, é o deslocamento de pessoas do campo para a cidade. O êxodo urbano é bem menos comum,
mas pode acontecer é o deslocamento de pessoas que vivem na zona urbana para a zona rural. O nomadismo é muito raro na atualidade, mas é um tipo de imigração que é caracterizado por pessoas que não têm fixação permanente, ou seja, existe uma ausência de fixação. E nós temos também as diásporas, que é uma rápida dispersão de um grande grupo populacional de um território. Nós temos dois exemplos aqui de diáspora, lembrando que a diáspora é um tipo de migração involuntária ou também chamada de forçada. Então, os dois exemplos, um é a diáspora africana, que ocorreu devido à escravidão colonial. Então, quando europeus tiraram africanos do seu continente forçadamente para os conduzi-los a outro continente para trabalhar como escravos. E temos também a diáspora judaica, que ocorreu quando judeus foram expulsos da Palestina pelo Império Romano, que tomou posse da cidade de Jerusalém, ok? Pessoal, fiquem de olho aqui no canal, porque amanhã tem a correção das atividades do PET volume 5. A publicação do vídeo será às 13 horas. Um beijo, até lá!